Meus queridos, nós vamos meditar rapidamente. Hoje é ceia do Senhor, né? Nós vamos meditar sobre o tema do nosso aniversário. Um tema muito gostoso e a gente vai, durante esse ano, estar falando sobre ele, aproveitando para revitalizar a nossa fé. Nós estamos vivendo uma época difícil desde o ano passado. E as crianças que já tinham um certo entendimento, que já iam para a escola, que já estavam tendo a sua rotina de vida já fora de casa, de repente foram tragadas, tiradas essa oportunidade delas, né? E aqui a gente não está querendo encontrar um culpado, mas há uma complicação nisso, né? Elas começaram a ficar com medo, porque os pais começaram a ficar com medo e os filhos transferiram para os filhos e tem transferido isso. E nós estamos aí para ter uma geração de crianças medrosas. E nós precisamos entender isso e buscar na palavra do Senhor nosso Deus a direção, entendimento, para que os nossos filhos não sejam atingidos. A Safira não. A Safira está nascendo agora. Se ela vê você de máscara, para ela, daqui, quando ela ficar adulta, ela já é natural. Mas aquelas crianças que não usavam máscara e tem que usar máscara, é uma dificuldade. Fica sem entender. Então tem algo que mexe lá, certo? Há uma alteração, né? Assim como outras crianças também já não terão esse impacto. Mas o grande problema é que as gerações mais envelhecidas ficaram muito abatidas, tristes, muita gente entrando em depressão, e aquelas crianças aí pré-adolescentes, tá? As crianças já maiores estão com medo. Nós percebemos isso e é relato médico, não é uma coisa aleatória, tá? Mas a palavra de Deus, ela diz que tudo é possível ao que crê. João, capítulo 11, versículo 40, a palavra de Deus diz assim para nós. João 11, 40. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Ou na sua tradução de Bíblia diz assim: se creres, verás a glória de Deus, né? Como eu uso a NVI, nova versão internacional, diz: se você cresce, veria a glória de Deus, né? E essa expressão foi dada por Jesus Cristo. Jesus Cristo falou para uma pessoa muito querida dele, Marta. Esse aqui é um episódio que aconteceu da seguinte forma: Lázaro, amigo de Jesus, a família de Lázaro era uma família próxima da família de Jesus, e Lázaro, ele adoece e falece, morre. E quando Jesus chega à aldeia de Betânia, ele vai até a casa de Lázaro. Aliás, ele não vai até a casa de Lázaro, ele estava na aldeia, manda chamar Marta, e depois vem Maria. E quando Marta chega, ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, aconteceu dentro desse episódio que aí Jesus, ele responde para Marta: se você cresce, você veria a glória de Deus. Tem sido um grande problema nosso essa questão de crer, de ter fé. Nós temos aprendido técnicas para tentar resolver problemas. Nós temos aprendido de forma até científica como resolver situações. Mas nós precisamos entender que a fé é algo que vai além de qualquer um destes conceitos.
Mas tem uma coisa que essa coisa ela acaba barrando, impedindo a fé. O grande vilão, a grande arma que o inimigo que nós temos tenta impingir, tenta colocar em nós, tá? Tenta empurrar, chama-se medo. Medo é o grande problema. E eu não estou falando de medo porque você não vai atravessar uma rua, porque pode vir. Não é esse tipo de medo. Não é o medo que você olha você está num andar, numa janela e você se afasta porque pode cair ali ou acontecer alguma coisa. Não é desse medo que eu estou falando. É um medo que ele nos neutraliza no nosso dia a dia. E esse medo ele é muito complicado. Ele mexe com a gente, ele deixa a gente como que de mãos amarradas, tá? A gente tem falado aqui, sempre nesse púlpito, que a Bíblia, ela explica a Bíblia, tá? E com medo também não é diferente. Eu gostaria que vocês abrissem lá em Levítico, capítulo 26, versos 36 e 37. Levítico, capítulo 26, versos 36 e 37. E aqui vai explicar e vai mostrar para a gente qual é o significado de medo, o que o medo é capaz de fazer. E ele diz assim, porque aquele povo estava se distanciando de Deus, estava abandonando Deus, e Deus então falou a respeito de que aconteceria com eles. Diz assim: quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros, como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Note que nesse texto ele traz para nós algo muito curioso, muito interessante a respeito de medo, porque ele diz que ele colocaria medo, tá, dos inimigos, que um som de uma folha deixaria as pessoas apavoradas, né? Aqui como se estivesse falando até mais profundamente a respeito de um síndrome de pânico. Nós encontramos pessoas que vivem com síndrome de pânico, vivem apavoradas, não conseguem sair de casa. E mais do que antes, hoje nós encontramos essa evidência nas pessoas, tá? Muita gente apavorada com muita coisa. Muita gente apavorada com o que está acontecendo dessa pandemia, e por aí vai. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, que quando nós temos esse medo, o som de uma folha levada pelo vento é uma causa suficiente para nos apavorar e fazer fugir. Quantas vezes criamos fantasmas dentro da nossa casa, nos trememos, a pressão sobe, perdemos o sono, achando que tem alguma coisa ali, não tem nada. Porque é um medo que brota dentro do nosso coração. Quantas vezes nós tememos de chegar para Deus e entregar uma causa, uma situação que vai além da nossa capacidade de resolver, e a gente tem medo, diz, Deus não vai ouvir, ou Deus não está presente para isso. Mas é causado essa iniciativa de nos neutralizar pelo medo que está em nós. O medo, ele neutraliza a fé. O medo deixa as pessoas apavoradas, paralisadas. O medo deixa pessoas abaladas. E quando estamos vivendo medo, nós não temos fé para chegar diante de Deus, entregar na mão dele e descansar. Porque quando a fé vem até nós, quando ela está em nós, nós não nos movemos pela situação em que estamos vivenciando. Não nos apavoramos, não perdemos o sono, nós apenas confiamos. Isso é tão real que
Lá em Mateus capítulo 14, versos 28 a 30, a palavra de Deus vai falar a respeito daquele episódio da tempestade, em que Jesus vai se aproximando e andando sobre as águas, e ele chega próximo ao barco, e Pedro então ele reconhece que é Jesus Cristo. Jesus se identifica e ele diz: se então és tu mesmo, manda-me ter contigo, não é? E aí então diz assim os versos 28 a 30. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele, Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. O medo foi a razão de Pedro não ter experimentado ainda mais aquele sobrenatural na sua vida. Ninguém nunca ouviu falar de pessoas andando sobre as águas, mas Pedro andou. Pedro experimentou esse sobrenatural, só que ele se deixou levar pelo medo. Muitas vezes nós temos passado por situações que nós colocamos diante de Deus, nós vemos a mão de Deus agindo, nós vemos o poder de Deus sobressaindo, mas isso ficou no passado e a gente esquece o que Deus fez. E quando nós estamos aí alimentando circunstâncias muito complexas, muito adversas em nossas vidas, e nós estamos deixando ocupar nossa mente e estamos dando a ela o alimento devido para que ela cresça, então o medo ele se desenvolve cada vez mais em nós, e nós esquecemos até que um dia Deus ele nos socorreu em momento difícil e em momento oportuno ele nos deu livramento. Muitas vezes nós dizemos assim, certas circunstâncias, certas situações, nós dizemos: já faz tantos anos que eu vivo querendo esta bênção e não consigo. Mas se você observar, ele tem tantos anos que vive querendo uma bênção de Deus, querendo uma solução de Deus, ao mesmo tempo que ele não confia totalmente em Deus. E esse é um problema sério. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Há muito tempo atrás, quando eu e Sônia nós fizemos um encontro de casais, acho que foi em 1992 por aí, e eu vi um conceito de um palestrante do encontro de casais sobre fé, que eu nunca mais esqueci. E ele falou algo interessante. Deus manda uma pessoa subir em cima de uma montanha e a pessoa está com a corda para descer a montanha, aí Deus diz assim: solta a corda. Muitas vezes nós queremos segurar a corda, estamos a ponto de cair, mas achamos que a corda é quem nos segura e não Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. O medo produz uma fé que a gente pode chamar de fé inversa, fé negativa, que nos atrasa, que nos atrai o problema. É aquela murmuração que vem aos nossos lábios, em muitas circunstâncias, um atrativo de uma fé negativa, ou seja, para aquilo que a gente não quer que venha sobre nós, como enfermidades, como desemprego, como ter um problema de relacionamento, como um abandono do lar. Então, nós temos que aprender que esta fé errada, ela produz consequências. Muitas vezes nós aprendemos a confiar em médico. Eu não sou contra a medicina e eu vou a médico todo ano. Eu faço lá meu check-up
todo ano. Mas o médico não é a solução para a minha saúde. E quando o médico chega para você e diz algo, você acredita nele. Nós temos muitas vezes mais fé no que o médico diz do que o que a palavra de Deus a respeito dele fala para nós. E quando o médico diz, olha, você daqui a 3 meses já não vai mais existir por causa da sua enfermidade, a pessoa começa a se entregar. Quantas vezes não acontece? Eu não estou dizendo que ele está errado, porque ele estudou a medicina, ele sabe o funcionamento do organismo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, a minha vida e a sua vida está nas mãos de Deus, eu preciso aprender a confiar nele. Eu preciso entender que não é o que as circunstâncias estão me dizendo, mas é o Deus que eu sirvo, o que Ele está proferindo a meu respeito. É isso. Então, muitas vezes, um diagnóstico médico equivocado gera em nós um pânico, gera em nós efeitos de doença. Eu ouvi o relatório de uma médica infectologista de São Paulo dizendo que um número grande de pessoas está passando por sintomas de Covid, porque elas colocaram na sua cabeça que aqueles sintomas que foram anunciados aí, largamente na televisão, na internet, sentindo isso, sentindo aquilo outro, tal, é Covid. E grande parte dessas pessoas começam a sentir sintomas sem ter. Porque a sua cabeça foi entranhada pelo pavor e pelo medo e deixou-se levar por aquilo. Quantas vezes isso não acontece conosco? E um diagnóstico de um médico, muitas vezes equivocado, um exame, pessoas que fazem um exame e de repente é trocado. Eu, quando precisei de sangue, recebi o sangue, as bolsas de sangue, na UTI, quando estava lá. Passou, acabou a situação, fui no médico da Sônia com ela e entrei. Aí ele chegou e disse assim, e você já fez o teste de HIV? Aí eu digo, teste de HIV? Ele disse, porque semana carnaval o pessoal está meio aí com a cabeça lá, sabe-se lá se esse sangue foi realmente tratado? Foi o suficiente para eu dizer, agora foi, mas essa, tem que fazer o teste de HIV. Aí lá se vai fazer o teste de HIV, e como eu não sou diferente de vocês, sou igual a todo mundo, fiquei, será ou não será? Tá? Aí chega a hora que a gente diz, Senhor, está nas tuas mãos. Né? Aí quando eu fui no meu médico, ele disse assim, alguém te ligou da assistência social até agora? Eu digo, ligou não, então pode ficar tranquilo. Porque se liga da assistência social, aí você está com a dificuldade. Mas nós damos mais crença ao que alguém nos diz, colocamos mais fé no que alguém nos fala, do que em Deus. Quando alguém chega e diz, você não vai conseguir realizar o seu projeto. Você não vai conseguir ter seus filhos na casa do Senhor, porque esse mundo está perdido. Muita gente acredita. Mas nós precisamos aprender a nos apegar com o Senhor e dizer, eu não escuto o que o mundo diz ou quem quer que fale, eu escuto o que o Senhor Deus está falando para mim. Muitas vezes nós temos uma fé chamada fé pontual, é aquela em que você, naquele momento você tem uma fé que transporta montanhas, transporta até o globo terrestre para outra constelação, para outro lugar, de tamanha fé. Mas no outro dia ela está lá embaixo que você nem consegue enxergar mais, nem a microscópio. Isso é chamada de fé pontual. E que Tiago, ele nos fala sobre esta fé dizendo assim,
Tiago 1, 6 a 8. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Uma mente dividida. Uma hora crê em Deus, outra hora não. Uma hora tem propósito, outra hora não. Tiago está dizendo para nós que pessoas que estão como as ondas do mar para lá e para cá, jamais receberão de Deus aquilo que eles precisam, porque não conseguem confiar em Deus. Não conseguem estabelecer uma relação de confiança com aquele que é todo-poderoso. Mas também tem a fé, que é uma fé constante. A fé constante, ela pode ser do tamanho do grão de mostarda, pequenina. Mas ela é constante, você não varia. Essa fé sempre vai fazer você acreditar em Deus e que tudo está nas mãos dele. Ela é invariável. Então, meus queridos, vamos aprender a confiar em Deus. Vamos crer, porque tudo é possível àquele que crê. Tudo. Jesus Cristo não está dizendo que é só alguma coisa, mas é tudo. Precisamos aprender a descansar nele. Precisamos a não, com a nossa própria boca, dizer e desdizer. Proferir uma afirmação e depois, com a própria boca, dizer: eu sabia que isso nunca ia acontecer. Precisamos aprender que Deus também quer nos usar para transformar vidas. Não é um pastor que tem essa capacidade, não é um bispo, um apóstolo, mas é todo aquele que deposita sua fé em Deus e crê em Jesus Cristo como seu Salvador. As palavras que saem dos nossos lábios, se elas vêm da palavra de Deus, elas têm poder de transformar. Quantas pessoas não são transformadas? Quantas pessoas que você talvez imagine que elas jamais mudarão, deixarão de ser pessoas ruins para serem pessoas boas, transformadas, que abençoam, que ajudam. Mas há poder na palavra de Deus para transformar. E se você crê nisso, você vai saber que vai acontecer através da sua vida. Você que tem que experimentar isso. Tem um relato de um evangelista, o nome dele é Mordecai Ham, tá? E ele viveu aí lá pelo início do final de 1870 por aí, nos Estados Unidos, e ele se converteu, e ele entrou no ministério, quando ele foi convertido pela pregação de um outro evangelista chamado Billy Sunday. E esse Mordecai, ele tinha seu ministério evangelístico, e ele pregava. E para muitas pessoas ao mesmo tempo, toda pregação dele, muitas pessoas vinham arrependidas a Jesus Cristo. E vinham à frente. Eu sei que muitos vêm e depois desaparecem, né? Mas no ministério dele, muitos vinham a Cristo, tá?
Também ele era perseguido porque ele pregava contra as pessoas que se embriagavam, as pessoas que eram dadas ao vício, ao álcool, e ele falava que aquilo era ruim, e os donos de bares começaram a ficar com raiva dele, né? Mas ele continuou pregando. Só que uma certa ocasião, esse pregador, ele fez a sua mensagem, e na hora que ele fez um convite a aceitar Jesus Cristo, somente uma pessoa recebeu Jesus Cristo. E ele, acostumado a ver muitos vindo, ele ficou meio que frustrado, entre aspas, né? Disse: Senhor, diante de tanta gente, só esse magricelo alto. Essa foi a palavra dele diante de Deus. E esse magricelo alto foi Billy Graham. Às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo, eu fui pregar a palavra de Deus e ali só aquela criança se converteu e tem gente que não dá nem crédito. Mas, meus queridos, como nós falamos no início do culto, nada é vão no Senhor. Nada é vão. Nós precisamos aprender a ter essa unidade com Deus, porque tudo é possível àquele que crê, tá? Nosso objetivo aqui nessa terra não é acumular riquezas, como muita gente tem apregoado. Eu não sou contra você crescer, trabalhar, desenvolver seu talento, sua profissão, ser sério, honesto e avançar. Não tem nada de errado nisso, mas não é esse o objetivo da igreja, de as pessoas ficarem cheias de dinheiro, tá? O objetivo da igreja é resgatar as pessoas que estão perdidas, sendo destruídas, pessoas que estão cometendo suicídio, pessoas que estão matando. E a palavra de Deus transforma. E nós precisamos ter em mente que esse é o nosso objetivo maior aqui na terra. Meu maior objetivo aqui na terra não é me tornar um grande advogado conhecido, mas é alcançar vidas uma a uma, porque Deus ama a cada um individualmente. E a gente está ali. Teve um outro episódio também, estamos chegando ao final. No distrito de Rochester, na Inglaterra, tinha um presbítero chamado John England. Ele não tinha familiaridade de pregar, porque nem todos pregam. Tem pessoas que só oram e faz uma revolução no mundo espiritual, não é? Que cada um Deus dá aquele seu chamado. E ele era da liderança da igreja, mas não pregava. Mas naquele dia, o pastor não chegou na igreja porque cobriu naquele distrito de neve e o carro do pastor não conseguiu andar para atravessar a cidade e chegar à igreja. Então ele abriu o templo e ele viu que não tinha outra pessoa para pregar. Ele abriu a Bíblia lá em Isaías 45, 22 e disse assim: olhai para mim e serdes salvos, diz o Senhor. Isaías 45, 22, né? Na NVI diz assim: voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou seu Deus e que não há nenhum outro. Então, ele naquele momento falou pouco, mas um jovem de 13 anos recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Um jovem de 13 anos. Esse jovem de 13 anos se tornou o maior pregador da palavra de Deus do século XIX, Charles Haddon Spurgeon.
Para as pessoas que estudam teologia, vão saber de quem eu estou falando. Um grande pregador da palavra de Deus. Mas por quê? Alguém anunciou a palavra para ele. E eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus, ela é poderosa. Que não há mente, não há conceitos que nós temos, não há definições já estabelecidas em nós que não possam ser transformadas quando a palavra de Deus ela chega, porque há poder na palavra de Deus. Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que desde que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a palavra de Deus é revelada, no Evangelho é revelada a justiça de Deus, que desde o princípio é pela fé. Esta palavra ela entra em nós. Talvez você não sinta nada no momento, mas ela cresce. Ela vai mexer com você, porque para isso ela foi estabelecida para nós. Para finalizar, João 11, 25 e 26, do mesmo texto, que veio lá de Marta, da ressurreição de Lázaro. Jesus diz algo, que se você crer, vai fazer sempre diferença na sua vida, para toda a eternidade. Diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Lázaro morreu. 4 dias depois, ele ressuscitou. Alguém disse certa ocasião que Jesus Cristo teve que morrer primeiro na cruz do que os outros que estavam pregados lá à direita e à esquerda, porque diz que onde Jesus Cristo chegava, e tivesse um morto, morto não ficava, porque ressuscitava. Então se os outros tivessem morrido antes, teriam sido ressuscitados. Isso é só conjectura, não é bíblico, tá? Mas a verdade é que ele está dizendo aqui no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E o 26 diz, e quem crê, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E a palavra de Deus pergunta para você, você crê nisso? Queria que você fechasse seus olhos.